Meus queridos irmãos, um bom dia, graça e paz, amém. É um prazer poder servi-los com a palavra de Deus, nessa belíssima manhã de domingo que o Senhor nos concede, neste que é o melhor culto da semana. O culto do domingo pela manhã, irmãos, na minha maneira de ver, é o melhor culto da semana. Todos os cultos são muito especiais, mas o culto do domingo de manhã é sem igual. Para mim, na minha opinião, é o melhor de todos eles. E nessa bela manhã, o Senhor nos permite estudarmos mais um capítulo de Romanos. Portanto, tenham a bondade de abrir as suas Bíblias junto comigo em Romanos capítulo 11, a partir do verso 1. Nós pensaremos um pouco acerca do futuro do Israel do Senhor no que diz respeito à sua salvação, os desígnios de Deus para com o povo da aliança. Nós vamos dar início a esse capítulo 11, nós não vamos concluí-lo hoje. É um capítulo belíssimo dessa epístola escrito pelo apóstolo Paulo, e eu creio que assim como tem sido todo domingo, o bom Deus haverá de falar ao nosso coração. Amém? Romanos capítulo 11, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, maltrataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos, assim como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Amém? Que o bom Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Nós já recebemos uma palavra de oração do querido irmão Eduardo. Então vamos pensar um pouco, irmãos, nesse capítulo 11. Pois bem, nos capítulos 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo procura nos ensinar, com a maior riqueza de detalhes, a maneira com que ocorre a salvação do povo da aliança, os nossos amados irmãos judeus. E até então nós aprendemos que, à semelhança do que ocorre conosco, os gentios, os judeus da mesma forma são salvos por meio da graça através da fé. Não há vantagem para eles no que diz respeito à nova aliança o fato deles terem sido o povo do Senhor no período do Antigo Testamento. Para que eles sejam salvos, eles precisam ouvir o genuíno Evangelho, serem iluminados pelo Espírito Santo para compreender aquilo que Cristo fez por eles na cruz do Calvário, e assim como nós, eles também precisam se render ao senhorio de Cristo, para que dessa forma eles encontrem vida e vida em abundância. Contudo, no período em que o Senhor Jesus e posteriormente o apóstolo Paulo caminharam sobre a face da terra, havia muita resistência por parte do povo do Senhor para com o Evangelho. E nesse capítulo 11, o apóstolo Paulo vai nos explicar como, no entendimento dele, e naturalmente Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para nos escrever o que escreveu, como aconteceu esse endurecimento, porque foi que Deus permitiu que aquelas pessoas não se convertessem em massa, mas apenas uma porção daquele povo viesse a reconhecer o Senhor Jesus como Salvador. É o que nós vamos aprender hoje pela manhã aqui. Portanto, no princípio do capítulo 11, Paulo parte para explicar o motivo pelo qual a maior parte do povo do Senhor
não deu ouvidos ao evangelho de Jesus Cristo. Então ele diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Perceba que Paulo faz uma pergunta. Ele está novamente usando a figura daquele interlocutor imaginário. Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, e para tentar elucidar as possíveis dúvidas que naturalmente haveriam de surgir quando essa carta estivesse sendo lida pela primeira vez ali, Paulo ele se coloca no lugar da igreja. E à medida que o fluxo do pensamento dele, o seu argumento vai avançando, ele se coloca no lugar daqueles irmãos, imaginando quais seriam as prováveis dúvidas. Então, uma vez que ele explicou os capítulos 9 e 10, ele imagina que os nossos irmãos romanos teriam a seguinte dúvida: provavelmente os judeus não se converterão em massa porque Deus lhes rejeitou. Eles foram amados no período do Antigo Testamento, mas não continuaram sendo amados no período do Novo Testamento. Seria uma dúvida plausível. Então Paulo faz uma pergunta retórica, usando o interlocutor imaginário, como que se ele tivesse prestes a tirar a dúvida daqueles irmãos. Será que Deus rejeitou o seu povo? Será que Deus não os ama mais? Então Paulo responde: de modo nenhum. É uma resposta categórica, para que não reste dúvida. É claro que Deus não abandonou o seu povo. É claro que eles continuam sendo produto do amor eterno do Senhor. É claro que Jesus também morreu por eles lá na cruz do Calvário. E Paulo nos dá um motivo pelo qual ele crê que Deus não rejeitou o povo da antiga aliança. Ele diz: porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Em outras palavras, eu sou judeu tanto quanto eles, e no entanto eu sou um apóstolo de Cristo. E todos os apóstolos, na verdade, eram judeus, à exceção do Judas, que era galileu. Aliás, o contrário, todos eram galileus, à exceção do Judas, que era judeu. Todos eles faziam parte do povo da aliança, e todos eles foram amados pelo Senhor. Por ocasião do seu ministério público, o Senhor sempre procurava evangelizar, a princípio, aqueles que pertenciam ao seu próprio povo. Quando a mulher Ciro-fenícia procurou Jesus para que ele curasse a sua filha terrivelmente endemoniada, o Senhor Jesus disse: a minha missão especificamente é para o meu povo, se faz necessário que a princípio eu vá para os meus irmãos. E aquela mulher respondeu: Senhor, os cães não comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores? É como que, em outras palavras, ela estivesse dizendo: mas o Senhor não pode fazer uma parte na sua missão e permitir que ao menos algumas migalhas do teu poder extraordinário alcance a minha família e abençoe a minha filha? E o Senhor Jesus: é claro que sim. Quando o Senhor Jesus já havia sido assunto aos céus e os apóstolos peregrinavam sobre a face da terra, contribuindo com a expansão do reino do Senhor, eles da mesma forma a princípio procuravam o povo da aliança, os judeus, e só então é que eles avançavam para os gentios. Leia Atos dos Apóstolos com essa perspectiva. Leia a partir do capítulo 13, princípio das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Sempre que Paulo chegava a uma nova cidade, que local ele procurava em primeiro lugar? As sinagogas. Ele compartilhava o evangelho com os judeus. E só quando ele era rejeitado pelos judeus é que ele partia para evangelizar também os gentios. Só após algum tempo, dentro dessa expansão do reino de Deus, é que os missionários, viajando pelo mundo, por não terem mais tanto contato com sinagogas e com o povo da antiga aliança do Senhor, começaram a partir especificamente para os gentios. Portanto, Deus não rejeitou o seu povo. O próprio apóstolo Paulo é uma prova cabal disso. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Na verdade, segundo o apóstolo Paulo, aquelas pessoas que estavam recebendo a sua carta achavam que Deus havia rejeitado o seu povo. Todavia, esse era um erro de perspectiva. Eles só estavam equivocados. A semelhança do que havia acontecido com Elias. É o exemplo que Paulo vai dar aqui. Ele diz: vocês lembram que houve uma época, logo após Elias ter vencido os profetas de Baal,
que ele achava que todo o povo havia se perdido, que os altares haviam sido destruídos e que não restava mais ninguém para fazer a obra do Senhor. E Deus vai se apresentar a Elias e vai explicar para ele que ainda haviam 7.000 que não se renderam às ordens de Jezabel e que não comiam na mesa dela, que os altares estavam preservados e que ainda havia um remanescente fiel que adorava ao Senhor. Pois bem, Elias estava errado em sua perspectiva. Ele achava que estava acontecendo uma coisa, quando na verdade estava acontecendo outra. É o exemplo que Paulo vai dar aqui. Os irmãos da comunidade de Roma podiam achar que Deus havia rejeitado os judeus, mas na verdade esse era um erro de perspectiva. Deus não havia rejeitado os judeus. Deus havia permitido uma espécie de endurecimento para que mais gentios pudessem ser evangelizados. Mas Deus, posteriormente, poderia retirar esse endurecimento para que o povo da antiga aliança pudesse agora se converter em números cada vez maiores. Deu para compreender? Então Paulo agora vai nos dizer esse exemplo que eu acabei de mencionar para vocês, final do verso 2. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Ele vai dar o exemplo do profeta. Como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Elias, você está errado em sua perspectiva. Você está errado em sua maneira de enxergar a realidade. Não foram todos os meus profetas que foram mortos, não foram todos os meus servos que se corromperam, não foram todos os meus altares que foram destruídos. Ainda há altares onde o meu nome é adorado, ainda há um povo que não come na mesa de Jezabel, e a semelhança de você, ainda existem profetas para compartilhar com o povo qual a minha vontade. Reservei para mim, final do verso 4, 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. É como se, em outras palavras, Deus estivesse dizendo ao seu servo: você acha que os meus planos fracassaram, que a minha palavra caiu por terra e que eu não pude livrar o meu próprio povo. Porém, Elias, limpe as lentes com as quais você apercebe-se da realidade. Não fui eu quem falhei, mas você é quem tem falhado em compreender o que eu estou fazendo. Se você abrir bem os olhos, Elias, você perceberá que eu permaneço no controle de tudo. É interessante, irmãos, como às vezes nós, a semelhança de Elias e a semelhança dos romanos que recebiam essa carta, por vezes também erramos em nossa perspectiva. Isso é muito comum quando nós estamos enfrentando um problema, quando nós estamos atravessando algum momento de dificuldade. Nós achamos por vezes que Deus não nos ama, que o Senhor não nos vê, que está tudo perdido, que daquela luta nós não escaparemos. Mas isso não passa de um erro de perspectiva. É o nosso coração dolorido que fala. É a nossa mente cansada, perturbada que fala. Contudo, Deus permanece assentado em seu alto e sublime trono, no controle de tudo e de todas as coisas. O desespero humano não causa comoção no céu. Deus permanece sendo Deus e Ele sempre será. A desestabilidade humana não desestabiliza o céu. Lembre que quando os discípulos estavam no barco, e o barco estava prestes a ir a pique, ele estava prestes a naufragar, por ocasião daquela grande tempestade, o que acontecia com Jesus? Os discípulos desesperados, e Jesus? Dormia. O desespero dos discípulos não servia para desesperar o mestre permanecia no controle de tudo. Ele se coloca de pé, dentro daquele barquinho primitivo galileu e diz: mar, acalma-te. E quanto a você, vento? Emudece. E naquele momento fez-se bonança. Da mesma forma é conosco, irmãos. Quando o Senhor se levanta e diz que a luta deve ir até ali, naquele momento a luta acaba.
Porque Deus não mede forças com absolutamente ninguém. Deus não entra em queda de braço com absolutamente ninguém. Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele é invencível. E quando Ele opera, ninguém pode impedir. Portanto, enquanto os judeus que recebiam essa carta do apóstolo Paulo, lá na capital do império, na cidade de Roma, podiam achar que os judeus não estavam se convertendo em massa porque Deus lhes havia abandonado, na verdade eles só estavam equivocados nessa compreensão. Deus não havia abandonado o seu povo. Deus havia permitido que o seu povo resistisse à sua mensagem para que mais gentios naquele momento da história pudessem se converter. É o que diz o verso 5, olhe para ele. Verso 5. Assim, pois, também agora, ou seja, a semelhança do que aconteceu na época de Elias, também agora. No tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Paulo está dizendo que ainda que aquela comunidade não consiga perceber, a graça de Deus está alcançando aqueles a quem havia sido dado salvar-se naquele momento. Em outras palavras, quem Deus queria que fosse salvo naquele momento, segundo a eleição da graça, estava sendo alcançado e estava sendo salvo. Ainda que as pessoas não estivessem percebendo aquilo. Até porque nós, seres humanos, nós somos muito afeitos a números. Nós só achamos, por vezes, que Deus está abençoando determinada situação, que Deus está conosco em determinado projeto, quando os números estão ao nosso favor, quando os números estão extraordinários. Às vezes nós realizamos, por exemplo, um diretório para recebimento de novos membros, e no final das 16 aulas do diretório nós temos 30, 40 pessoas aqui, e alguém que nos acompanha pela internet, por exemplo, pode olhar para um número grandioso assim de pessoas e dizer: mas que coisa maravilhosa. E de fato é, não é, irmãos? Como Deus está abençoando aquela igreja. E nós podemos ter um diretório e batizarmos ou recebermos apenas uma ou duas pessoas, e aquela mesma pessoa está acompanhando e dizendo: rapaz, alguma coisa aconteceu, aquela igreja agora está só misericórdia. Antes eles recebiam 30, 40, agora estão recebendo 2. Deus deixou de abençoar. Será, irmãos? Será que o termômetro com o qual nós devemos aferir a espiritualidade genuína de uma igreja tem a ver com a quantidade de membros que ela recebe? É claro que não. Os números são importantes, mas os números não são um fim em si mesmos. Deus não abençoa quantidade. A quantidade é bem-vinda. Deus abençoa fidelidade. Contudo, nós não podemos, sob a desculpa de que estamos sendo fiéis, não crescermos. Esse também é um outro extremo. Há igrejas que estão realmente mortas, espiritualmente falando, que não conseguem mais caminhar, progredir, sair do ponto A para o ponto B. E quando são indagadas a respeito do motivo pelo qual elas não conseguem mais crescer, elas falam assim: é porque nós somos fiéis, é porque nós somos zelosos, é porque nós pregamos o genuíno evangelho. Não, vocês podem ser retrógrados, reacionários, mas um organismo vivo tem que crescer. Todo o corpo vivo se desenvolve, ele cresce. Não há estagnação quando se há vida. Se há vida, há saúde. Se há vida, há crescimento. Se há vida, há vigor. E esse organismo vai crescer naturalmente, no tempo do Senhor. Vocês percebem? É o que Paulo está dizendo aqui. Está havendo um crescimento. Pode não ser um crescimento que encha os olhos de vocês, mas Deus está salvando o seu remanescente fiel. A graça está alcançando os eleitos do Senhor. E então ele parte para um próximo argumento, que é muito importante, sobretudo para nós nos dias atuais, o argumento do verso 6, onde Paulo vai trabalhar a altivez de espírito humana, a soberba, o orgulho, a jactância, para usar um termo
texto revista e atualizado da Bíblia, né? Da famosa RA, que eu amo tanto. Paulo diz no verso 6: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Paulo está reafirmando que a salvação é unicamente pela graça, através da fé. Paulo está dizendo, assim como ele ensina desde o capítulo 3 de Romanos, a partir do verso 21, que nós não contribuímos com a nossa própria salvação. Que a salvação é um ato exclusivo do nosso Deus. É Ele quem nos encontra mortos em nossos delitos e em nossos pecados. E uma vez que nós ouvimos o genuíno Evangelho, nos regenera para nós recebermos vida e vida em abundância. As obras meritórias não contribuem para a nossa salvação. Todavia, elas são necessárias, uma vez que nós já somos salvos. Elas não servem para nos salvar, mas elas evidenciam que já houve salvação. Portanto, se você é salvo em Cristo Jesus, se faz necessário que você demonstre essa salvação por meio do seu novo estilo de vida. E essas boas obras, elas não têm que ser necessariamente uma espécie de fazer alguma coisa. Você demonstra que você nasceu de novo pelo novo vocabulário que você tem, pelo seu novo estilo de vida, pelo seu novo comportamento e também por aquilo que você faz por alguém. Quando você compartilha uma roupa, um alimento, quando você cede a destra da comunhão, quando você libera perdão, quando você oferece ao outro lado da face, caminha mais uma milha, sofre o dano. Esses são alguns dos inúmeros exemplos que eu poderia compartilhar com vocês aqui acerca da vida de alguém que nasceu de novo. E nós não realizamos isso porque nós somos constrangidos, mas porque isso é a nossa nova realidade. São os nossos frutos, que são produzidos pela graça de Deus naturalmente. Todo aquele que nasceu de novo tem a sua vida naturalmente transformada. Ele não tem que se esforçar para isso. Ele só tem que continuar vivendo. E naturalmente aqueles frutos haverão de aparecer. É como uma fruteira. Imagine uma mangueira, um limoeiro, imagine uma macieira. Essas plantas, elas naturalmente vão produzir os seus frutos no momento certo. Por vezes uma safra vai ser melhor que outra, em um ano haverão mais frutos, em um ano haverá menos frutos, no outro ano os frutos novamente aparecerão em maior número. Da mesma forma é a vida do eleito. Às vezes nós vamos estar em um bom momento espiritual, com tudo caminhando bem no seu devido lugar. Às vezes as situações da vida vão tentar nos fazer parar e talvez nos entristecer, e então nós não vamos ser tão ativos quanto um dia já fomos, mas depois o Espírito Santo nos visita com poder e glória, nos enche novamente de unção, nos enche novamente de poder, então nós voltamos a frutificar novamente. O fato é que a gente não fica para trás, a gente não fica pelo caminho. Nós podemos até cansar e nos sobrecarregar, mas nós permanecemos em movimento. Nós só não podemos parar, irmãos. Porque conforme diz o autor de Hebreus, se nós retrocedermos, o Senhor não terá prazer nas nossas almas. Pois bem, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Quando Paulo diz isso, ele resume todo o argumento do verso 7 ao verso 10, quando diz assim, Romanos capítulo 11, do 7 ao 10. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição.
escureçam-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. O que Paulo diz aqui, irmãos, é muito bonito do ponto de vista da soteriologia, mas muito forte do ponto de vista da perspectiva eterna. Paulo agora aprofunda melhor o motivo pelo qual boa parte daquelas pessoas não estavam se convertendo. E ele vai dizer a mesma coisa que disse nos capítulos 9 e 10. Que a salvação pertence ao Senhor. Que em último caso Deus salva aquele a quem Ele quer. Perceba se não é isso. Verso 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. O que Israel naquela época buscava? Ser salvo através das suas obras de justiça. Eles insistiam em ser salvos através da guarda da lei. Eles queriam encontrar a sua própria justificação sob a perspectiva da antiga aliança, e isso é impossível. É o ponto que Paulo tem levantado em Romanos. A salvação é pela graça, através da fé. Portanto, mesmo tendo recebido o Messias e ouvido as boas novas dos lábios do próprio Filho de Deus, ainda assim a maior parte daqueles irmãos preciosos preferiu continuar sob a antiga aliança. Eles buscavam salvação com base na lei de Moisés. Por isso Paulo diz, o que Israel buscou, isso não conseguiu, porque a lei não é suficiente para salvar. Contudo, por causa da graça, a eleição alcançou alguns. Do meio daquele povo, um remanescente foi salvo. Quem era esse remanescente? Paulo explicou no capítulo anterior. Aqueles que espiritualmente falando descendiam de Isaque, porque Isaque é favor imerecido. Isaque não é a força do corpo de Abraão, até porque um homem com mais de 100 anos não era mais capaz de gerar. Isaque é favor imerecido. Isaque é o que Deus nos dá quando nós não merecemos. É o que Deus faz por nós quando nós não podemos fazer por nós mesmos. Os que foram endurecidos, por sua vez, eram semelhantes a Ismael. Nesse contexto, quem é Ismael? Ismael é produto do esforço de Abraão. Ismael é mérito de Abraão. Quem gerou? Abraão gerou. Ismael aponta para aquele que quer ser salvo pela força do seu próprio braço, através da capacidade do seu próprio intelecto. Não há possibilidade de salvação aí. Portanto, Abraão, sob essa perspectiva paulina, possui duas espécies de descendentes. O descendente humano, que quer sobreviver com base na lei, e infelizmente esse não vai alcançar salvação, e há o descendente espiritual, que é salvo por meio da graça, através da fé. E esse sim vai encontrar vida e vida em abundância. Portanto, Paulo dizia no capítulo 10 que de todo o descendente de Abraão, apenas aquele que for filho da promessa, apenas aquele que descender de Isaque, esse será salvo. Paulo está usando recursos de linguagem bastante conhecidos da audiência da sua época para explicar como uma parte do povo da antiga aliança foi salvo e como uma parte do povo da antiga aliança, infelizmente, não acreditou no Messias e por causa disso veio a perecer. É o que diz o final do verso 7. O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos, porque confiaram na lei, confiaram na força do seu próprio braço, não alcançaram salvação. A próxima pergunta é, mas como isso pode ser possível? Se nós temos duas pessoas visitando a igreja, por exemplo, ouvindo a mesma mensagem, que vem por parte do mesmo Deus, como explicar que naquele domingo pela manhã, um é salvo e o outro não é? Pelo menos não naquele momento, não naquela oportunidade.
É o que Paulo vai explicar agora, a partir do verso 8, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Por que é que vem duas pessoas, visitam a mesma igreja, ouvem a mesma mensagem, que vem do mesmo Deus, e naquela oportunidade uma pessoa recebe a Jesus como Salvador e a outra não? É porque a um, irmãos, foi dado olhos para ver e ouvidos para ouvir. E essa pessoa é alcançada pelo Evangelho, é regenerada pelo Senhor e necessariamente é salva. Enquanto que o outro, mesmo tendo olhos, não consegue enxergar, e mesmo tendo ouvidos, não consegue ouvir. Do ponto de vista da fisiologia humana, todo o mecanismo, todo o aparelho auditivo vai funcionar. A mensagem vai se tornar cognoscível, ele vai, do ponto de vista humano, compreendê-la. Se você perguntar que mensagem ele ouviu, ele vai dizer o capítulo e os versos que foram explicados. Mas tudo aquilo não vai produzir necessariamente vida, porque os olhos espirituais não foram abertos, apenas os olhos físicos. Os ouvidos espirituais estavam fechados, enquanto os ouvidos fisiológicos estavam abertos. A mensagem preencheu a mente, mas ela não foi suficiente para transformar o coração. Vocês conseguem perceber? Por isso nós somos o povo mais feliz da terra. Vá ler Mateus capítulo 11. O próprio Todo-Poderoso vai dizer que muitos reis e nobres gostariam de ter o que nós temos, mas infelizmente não tiveram. Porque, segundo Jesus, não são todos que possuem olhos para ver, e não são todos que possuem ouvidos para ouvir, mas apenas aqueles a quem é dado. E esse é o motivo pelo qual o Senhor Jesus pregava por parábolas, porque pregando por parábolas ele conseguia selecionar o público. A uns era dado a entender, enquanto a outros não. Qual deve ser a postura da igreja com relação a uma verdade tão chocante como essa? A igreja deve dobrar os seus joelhos e implorar, irmãos, por salvação. Implorar para que Deus, em sua infinita misericórdia, salve mais um. Volte para o meu exemplo dos dois visitantes. Qual a missão da igreja? Salve ambos, Senhor. Salve os dois. Dentro da tua vontade que é magnífica, do teu poder que é extraordinário. Salva todos eles, Senhor. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, alcança o perdido. E se Deus desejar salvar, irmãos, Ele vai salvar, mas a igreja tem que clamar, a igreja tem que chorar, fazer tudo o que estiver ao seu alcance, para que Deus salve. Mas se Ele não salvar, Ele é injusto? Paulo já trabalhou tanto isso, não é? Nós já estudamos tanto isso. Romanos capítulo 9, verso 14. A injustiça da parte de Deus, caso Ele não deseje salvar? De modo nenhum. Pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Você percebe quando uma pessoa não tem uma teologia genuinamente bíblica, quando ela acha que pode entrar em uma queda de braço com Deus. Quando, por não conhecer as Sagradas Escrituras, ela acha que quem pode receber ou não salvação, de quem pode preferir ou não a Deus é ela. É o ser humano orgulhoso, altivo, soberbo, que visita uma comunidade de fé semelhante a essa, com o coração
tão ensoberbecido que acha que Deus é que precisa dele e não o contrário. E essa pessoa preciosa, essa alma eterna, tão valiosa, não consegue perceber que a falta dele no céu não vai contribuir em absolutamente nada para o entristecimento de Deus. Deus é um ser autossuficiente, irmãos. O que significa dizer que fora do ser dele, ele não precisa de absolutamente nada. Ele não precisa de absolutamente ninguém. É por isso que não há lugar para soberba, para altivez, para presunção no Evangelho, porque todos nós aqui carecemos desesperadamente do amor e do favor do Senhor. Mesmo salvos, se Deus não olhar para nós com olhos de misericórdia, nós não poderemos fazer absolutamente nada para Ele. Não é porque o pregador estuda, ora e se dedica, que ele vai entregar um bom sermão num domingo, tudo é graça. Não é porque você alcança todas as notas e conhece bem a letra das canções, que você vai cantar bem. Deus tem que ser com você, para que aquela canção deixe de ser mera performance, e verdadeiramente alcance o nosso coração, porque senão você só vai se apresentar, meu irmão. Nós só vamos ouvir alguém cantando, mas não vai haver adoração. E qualquer um pode cantar. Pega um representante da música popular brasileira, sob quaisquer perspectivas, e coloque aqui, e muito provavelmente ele vai cantar melhor que você. Por que é que a gente não convida essas pessoas? Porque nós queremos adorar e não meramente cantar. Nós queremos louvor e não apresentação. Nós queremos ouvir a voz de Deus e não a voz do homem. É por isso que o pregador tem que ser um vaso de honra, para a glória de Deus, e tudo isso é graça. Se você é um genuíno cristão e é soberbo, você não compreendeu graça. Se você passa um ar de superioridade pela teologia que você arroga ter, pela quantidade de livros que você lê, pelos lugares que você frequenta, você não entendeu nada. Pode ser profundo intelectualmente falando, mas é raso, é um pires enquanto ser humano. É um colosso teológico. E é um anão enquanto ser humano. Há uma grande incongruência aí. Nós precisamos crescer de uma maneira equilibrada. Cresça em graça, mas também cresça em conhecimento. E na graça e conhecimento há quebrantamento. Há quebrantamento. Portanto, não há injustiça da parte de Deus. Ele salva quem Ele quer, porque Ele é Deus. Nós não sabemos quem Ele vai salvar ou quando Ele vai salvar. É por isso que a missão da igreja é pregar a tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não. Quer as pessoas ouçam, quer deixem de ouvir. Porque no momento em que nós apresentamos todo o conselho de Deus, à luz das Sagradas Escrituras, nós nos livramos da culpa do sangue daquela pessoa, caso ela venha a ser condenada. Mas quando nós nos calamos, então nós somos responsáveis pelo perecimento daquela pessoa. Portanto, tudo isso se encaixa no que Paulo vinha explicando desde o capítulo 9, quando ele diz, Romanos 9:6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Esse endurecimento que nós estamos tratando no capítulo 11, não tem a ver com o fato da palavra ter falhado, absolutamente. Na verdade, houve esse endurecimento, Romanos 9:6, a porção final, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Da mesma forma, por mais que isso seja tão chocante, irmãos, mas tão chocante, não são todos os que frequentam as igrejas evangélicas nos dias atuais que serão salvos no final. Porque assim como todos nós já sabemos, dentro dessa igreja que é visível, há uma igreja que é invisível. Essa é a igreja eleita e preciosa.
essa igreja jamais perecerá. Esse é o remanescente fiel. E eu sei se eu faço parte dessa igreja, assim como você também sabe. Há o testemunho interior em nosso coração, o Espírito de Deus testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ah, pastor, eu queria mais provas. Vai ler Romanos capítulo 8. Para onde se inclina o seu coração? Quais são seus sonhos? Quais são seus planos? Quais são suas metas? Onde é que você quer chegar no final da sua vida? Essa é a inclinação do Espírito, ou o penhor do Espírito. Em segundo lugar, há esse testemunho interior. Em terceiro lugar, há aquelas provas inafastáveis de que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos aguarda no final. O crente verdadeiro, ele até no ápice do sofrimento pode dizer com os lábios que vai ficar pelo caminho, mas ele não fica. Ele pode até dizer que não vai mais caminhar, mas ela continua caminhando. Pode até dizer que não vem mais, mas ela vem. Não consegue viver sem isso aqui. É como o profeta Jeremias, que falou assim: eu não profetizo mais. Já deu, eu já chorei muito. Aí ele diz: mas quando eu me calei, isso foi como fogo aonde? Nos meus ossos. É como fogo nos ossos, não é? Possível. Há também a intercessão do Espírito. O Espírito Santo que nos auxilia a orar quando nós não conseguimos nem abrir os lábios. Ele intercedendo por nós com gemidos que são inexprimíveis. E em quinto lugar, a última prova que para mim é a mais bela, a mais excelsa, a mais robusta de todas. Que é quando o apóstolo Paulo vai nos dizer que não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos amou antes da fundação dos séculos e com esse mesmo amor Ele haverá de nos amar até o fim. Não é extraordinário? Eu tenho certeza que só de mencionar esses exemplos o seu coração já ficou aquecido aí. Você falou: é verdade, isso é verdade na minha vida, eu vivo isso. Pois é, meu irmão, parabéns, você está salvo. Simples assim. Mas se você é indiferente, se isso não lhe toca em absolutamente nada, é só mais informação, então vamos buscar a Deus e falar mais de João 3,16 aqui. Você precisa compreender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Venha para Jesus, olhe para Jesus, todos os confins da terra, e sejam salvos. Portanto, esses são os descendentes espirituais de Abraão, não os que são propriamente da carne, mas aqueles que são os filhos da promessa. Esses encontrarão vida e encontrarão vida em abundância. Pois bem, em resumo, o que disse Romanos capítulo 11, do verso 1 ao verso 9? Que Deus não rejeitou o seu povo, muito pelo contrário. Deus permitiu que viesse sobre eles um breve endurecimento, para que mais gentios fossem alcançados, o que não impede que posteriormente Deus possa fazer com que esse endurecimento seja retirado e o Israel do Senhor seja salvo em números extraordinários. É o que Paulo vai explicar com a maior riqueza de detalhes do verso 11 até o verso 24, que vai ficar para o próximo episódio. Aquele exemplo que ele vai usar das videiras. Há uma videira verdadeira, ela foi cortada, e nós que somos a videira brava, foi colocada no lugar. Contudo, nós precisamos ter muito cuidado, porque se ele cortou um caule da verdadeira para colocar a brava, o que é que ele não faz com a brava? Pois bem, e ele pode naturalmente pegar a videira verdadeira e enxertá-la novamente do lugar de onde ele havia retirado. É o que Paulo vai explicar nesses 13 versos subsequentes, e depois nós temos o final do capítulo 11, com uma das confissões de fé, uma das afirmações de propósitos mais belas de toda a palavra de Deus, não é? Onde Paulo termina toda a parte dogmática de Romanos para finalmente iniciar a parte prática, quando ele diz, olhando para tudo que ele escreveu até então, o plano de Deus completamente explicado, desde a depravação total até a glorificação. Paulo olha
para todo esse conhecimento que agora foi pela primeira vez sistematizado, para que ninguém tenha mais dúvidas. E então ele diz: ó profundidade das riquezas. Mas é bonito, né, irmãos? Fica imaginando o apóstolo Paulo de pé, com os braços abertos assim, parecendo John Piper. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que primeiro o deu para depois receber dele? Ninguém. Então Paulo conclui dizendo: porque dele, por ele e para ele. Mas é um coração muito cristocêntrico, né? Porque dele, por ele e para ele são todas. A ele, pois, a glória. A ele, pois, a glória. Então vamos glorificar esse Deus. Eu convido os nossos irmãos do louvor. Nós vamos cantar um pouco aqui. Enquanto eles se aproximam, quero fazer algumas breves aplicações. Em primeiro lugar, não esqueça, houve rejeição em parte a Israel para que mais gentios fossem alcançados. Mas um dia essa resistência pode ser afastada. Em sua soberania, Deus nos tomou como um povo que não era povo e nos fez povo. Nos fez nova aliança, nos fez nova criatura, nos fez sacerdócio real. Nós somos salvos exclusivamente pela graça, através da fé. E por fim, é nosso dever orarmos e pregarmos a palavra a tempo e fora de tempo, para que Deus possa salvar aqueles a quem Ele deseja salvar. Amém?